Olá, ouvintes do Dialéticas. Eu sou Isabela Gonçalves e este é o Dialéticas, o podcast de divulgação científica que discute os temas da atualidade a partir da produção científica. Eu falo demais na Alemanha e hoje, pela primeira vez em muitos meses, nós estamos no mesmo fuso. Isso porque o episódio de hoje conta com a participação de duas amigas pesquisadoras muito queridas, Milena Barff, doutoranda em Química na Universidade de Leipzig, e Maíra Torres, doutoranda em Biomedicina na Universidade de Munique. Gente, é um prazer contar com vocês hoje aqui no Dialéticas e eu quero saber como anda a vida de pesquisar na Alemanha. Oi, Bela, prazer é todo meu de estar aqui. Obrigada pelo convite, primeiramente. Oi, Milena. E tá super bem, assim, pesquisar na Alemanha é um mundo à parte, né? Para quem passou a vida inteira pesquisando no Brasil, é um oposto absurdo. E é isso, então naquela fase de adaptação, mas por enquanto, tudo certo, tudo lindo. Eu agradeço muito o convite também, Bela, muito obrigada. Oi, Maíra. E oi a todo mundo que está ouvindo. E a minha vida aqui também é relativamente tranquila. Existem algumas restrições agora, em função da pandemia do coronavírus, naturalmente. Mas essas restrições não são muito grandes para mim, pelo menos. Então, minha vida de pesquisa aqui também está muito bem e, de fato, bem mais tranquila do que ela é no Brasil. Ou, ao menos, com problemas diferentes. Bom, é aquela coisa, né? Os problemas nunca acabam, eles só mudam de cara. Hoje, caras e caros ouvintes, eu convidei as duas pesquisadoras porque a gente vai discutir um artigo que aborda a participação das mulheres na ciência brasileira. E todas nós aqui estamos hoje na Alemanha, só que a gente já teve uma parte da nossa formação importante no Brasil. E hoje, gente, quem vai fazer a tese é a Milena. Milena, qual vai ser o artigo, a autoria, a revista, enfim, conta pra gente. A gente vai discutir um artigo intitulado As Mulheres Praticando Ciência no Brasil. E ele foi publicado por 4 autoras de Minas Gerais. Elas se chamam Márcia Grossi, Shirley Bernardes, Aline Lopes e Alexina Maria Andalécio. Bom, então, Milena, o microfone é todo seu. Tese. Esse artigo é um estudo onde as autoras analisaram 4.970 currículos disponíveis na plataforma Lattes, todos eles de mulheres que defenderam seus doutorados entre os anos de 2000 e 2013. O Brasil, curiosamente, é um dos poucos países que atingiu igualdade de gênero no nível mais elevado da formação educacional, ou seja, o doutorado, e isso aconteceu no ano de 2004. Então, é um fato que já tem 16 anos. Mas isso não significa que as mulheres atingiram igualdade no fazer ciência. E o estudo vai revelar isso ao fazer análise do que aconteceu nas carreiras dessas mulheres após o doutorado e também estudando as áreas às que elas se dedicaram. Então, no tocante quanto ao que aconteceu após as defesas das teses, 20% dessas mulheres seguiram na pesquisa, fazendo pós-doutorados, mas uma grande parcela passou a ser empregada, a ser uma servidora pública. E algumas trabalham na rede privada, mas esse é um número muito reduzido. E um número expressivo de mulheres é professora, hoje em dia. As mulheres que fazem ciências estão mais associadas ao lecionar do que ao pesquisar. E isso foi identificado e reforçado nesse estudo. Há um fato interessante, por exemplo, de que dos 896 membros da Academia Brasileira de Ciências, apenas 117 são mulheres. Então, é cerca de 15% do total de membros. E quanto às áreas de pesquisa, também foi bastante... o estudo identificou que a maior parte ainda se dedicava às áreas de saúde, ciências biomédicas e ciências humanas, e um número muito pequeno dessas mulheres defendeu a sua tese de doutorado nas áreas de engenharia. De forma geral, o estudo conclui que há um crescimento constante
na formação, no número de mulheres que se torna doutora, a porcentagem de mulheres que se tornam doutoras é maior do que a porcentagem dos homens que têm se tornado doutores, mas que ainda assim uma parcela significativa delas não segue a carreira acadêmica, não encontra espaço dentro da academia, uma vez que só 20% delas fazem um pós-doutorado e continuam na área acadêmica. Mas que as mulheres têm investido cada vez mais na sua educação e que isso tem conferido vantagens às mulheres. Antítese. No início do artigo, as autoras abordam que, no caso brasileiro, a educação foi essencial para o posicionamento das mulheres na sociedade mesmo. Mesmo com os dados desatualizados, esse artigo ele foi publicado em 2016, só que, mesmo ele não estando assim, tão atual, já dá para saber, assim, já dá para perceber a participação das mulheres na graduação, no mestrado e no doutorado. E em 2003, por exemplo, as matrículas femininas na graduação ultrapassavam as matrículas masculinas em 12,8%. No nível do mestrado, houve um aumento de 102,2% das matrículas femininas. E no nível do doutorado, um crescimento de 67,9%. Então, os dados, assim, eles estão reforçando aquilo que a Milena trouxe na tese, de equidade mesmo, assim, questão de números entre mulheres e homens, com exceção de algumas áreas, como a Milena trouxe. E os dados do censo de 2010, por exemplo, em relação à quantidade de pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, mostram que dos 128,6 mil pesquisadores cadastrados, metade são mulheres. E eu fiquei muito feliz ao ver esses dados, né? Eu achei que fosse ser muito parecido com a realidade europeia, em que você não vê, por exemplo, essa equidade tão forte assim. O que vocês acharam desses dados? Eu confesso, como eu falei, que eu fiquei bem feliz. Maíra, o que você achou desses dados? Eu fiquei super feliz também, né? É ótimo ouvir uma notícia dessa. Com relação a essa questão dentro da área acadêmica, principalmente em mestrado, doutorado, como eu venho de uma área biológica, que até a gente já falou aqui, é uma área que tem aí uma predominância por mulher e tal, por N motivos sociais, eu já imaginava isso, porque dentro da minha carreira acadêmica, sempre que eu estava no laboratório, eu tinha muita mulher envolvida, né, todos os meus trabalhos, assim, eu sempre tive muito forte a presença feminina dentro dos laboratórios que eu trabalhava. Mas ver isso concretamente, em números, é sempre muito bom, né? Eu também fico muito feliz de ver esses dados, eu acho que mostra que as mulheres têm tido mais acesso, assim como eles falam no artigo, e eu não comentei na tese, mas de fato as mulheres têm tido mais acesso e são permitidas estudar por mais tempo, né? No sentido de que a chance a oportunidade para que as mulheres continuem investindo nos seus estudos. Mas eu ainda vivo um pouquinho do outro lado, porque eu faço físico-química, que é uma área onde tem muita matemática, onde tem um pouco mais de física, um pouco mais de engenharia. Então, frequentemente, os espaços em que eu frequento, ainda há uma predominância dos homens, tanto aqui quanto no Brasil. Curiosamente, no laboratório em específico que eu trabalhei no Brasil e no laboratório aqui na Alemanha, o ano em que eu entrei foi também o ano em que outras mulheres entraram, e aí teve-se uma equidade. Mas, de forma geral, eu acho que ainda temos um longo caminho em algumas dessas áreas. Eu também, assim como a Maíra, né, eu venho de comunicação, e na comunicação era sempre uma maioria feminina. E os homens que estavam, por exemplo, na faculdade de jornalismo, eles queriam sempre fazer um jornalismo esportivo, então seguia muito essa lógica de estereótipo, assim, né, de os homens que fazem jornalismo porque querem estar perto, querendo ou não, a maioria queria cobrir futebol, por exemplo, e as mulheres, por exemplo, porque tem essa proximidade com a linguagem e tal. E a dúvida que fica sempre é, será que as mulheres têm mesmo essa proximidade com a linguagem? Ou será que é uma socialização que faz com que as mulheres se afastem da matemática, porque é considerada uma disciplina masculina, entre aspas, né? Por, enfim, N motivos, e as mulheres estão mais relacionadas com essas outras posições aí. E aí, dentro do artigo, né, o artigo traz esse levantamento, como a Milena falou,
Em primeiro lugar, aparece as áreas biológicas de saúde dentro da participação feminina, né, onde as mulheres estão mais atuando dentro desse corpus do artigo, que foram quase 5 mil currículos Lattes analisados. E aí, a partir desses 5 mil currículos Lattes, eles foram destrinchando a quantidade de mulheres em cada área de conhecimento. Então, primeiro estava a área de biológica de saúde, depois veio ciências humanas, depois ciências agrárias, ciências exatas e da terra, linguística, letras e artes, ciências sociais aplicadas e, no final de tudo, engenharia. Então, a partir desses dados, confirma-se que existe assim, uma resistência das mulheres mesmo em seguir a carreira matemática, como eu falei. E, na verdade, eu fiquei até surpreendida, porque eu imaginava que a área de linguística, letras e artes, assim como também de ciências sociais aplicadas, fosse aparecer um pouco mais acima do ranking mesmo. Mas acaba que não foi tão assim. O que vocês acharam desses dados? Surpreendeu vocês ou vocês já era mais ou menos esperado? Começando pela Milena. Eu acho, Bela, que a gente precisa tomar um cuidado quando a gente analisa isso, justamente porque ciências exatas e da Terra inclui química, física, matemática e uma boa parte dessas hard sciences, né, desse grupo do STEM. Então, eu acho que talvez tenha um número maior de cursos, um número maior de cursos de doutorado que entre na classificação de ciências exatas da Terra do que o número de cursos para linguística, letras e artes. E, para além disso, eu acho que tem um outro detalhe que é quanto ao financiamento. As ciências exatas e da Terra são muito mais financiadas pelas agências de fomento do que as ciências, do que linguística, letras e artes. Então, eu acho que tem um balanço aí para a gente analisar. Mas, de qualquer forma, é um pouco surpreendente. Eu justamente desenvolvi todo esse raciocínio porque eu olhei para os dados e disse, não, calma, o que isso está nos dizendo, né? Eu não acredito que as mulheres tenham mais propensão a linguísticas, letras e artes do que a gente tem para ciências exatas da Terra. Eu acho que é certamente um resultado de um processo de socialização, mas eu acho que esse dado também esconde um pouco isso. Eu acho que está um pouco mais relacionado ao financiamento do que a grande área de estudo em si. O que seria diferente do caso das engenharias, que tem financiamento, e aí sim existe uma subrepresentação das mulheres que é gigantesca. Milena, eu achei bem interessante você falar sobre essa questão do financiamento, porque eu não tinha parado para pensar sobre isso quando eu li o artigo. Eu estava bem mais otimista, mas a sua posição faz muito mais sentido. Talvez haja uma quantidade maior de pós-graduações, por exemplo, em ciências exatas, em ciências duras, entre aspas, e, na verdade, a quantidade de pesquisadores, no geral, no total, seja maior nessas áreas. Então, proporcionalmente falando, quando você pega o número absoluto, ele não diz nada, na verdade. Você teria que fazer aí quase com um cálculo per capita, né, de pegar a quantidade de pesquisadores total dessa área e ver aí a porcentagem de mulheres dentro dessa porcentagem total para poder tirar um dado. Talvez assim a pesquisa poderia dizer mais. O que você acha? Eu acho que seria exatamente isso. É claro que isso traria um grau de dificuldade para a pesquisa ainda maior, né? Ela se tornaria um pouco mais difícil de ser feita, mas eu acho que hoje a gente teria tem ferramentas para analisar isso de forma um pouco mais rápida, mas eu acho que sim, a gente precisaria analisar o que tem acontecido com os homens, né? Porque a pesquisa compara homens e mulheres em termos de obtenção de grau, mas não dentro das áreas. Então, talvez essa análise per capita fosse funcionar um pouco melhor para a gente conseguir julgar se é uma subrepresentação ou se está associado ao financiamento. Ô, Maíra, o que você achou dos números quando você leu o artigo? Eu acho que, assim, a primeira coisa que salta aos olhos é realmente, em primeiro lugar, né, ali, biológica e saúde, porque eu acho que também, por conta da socialização, né, vem a mulher desde sempre com essa coisa de cuidar, né, desde pequena, incentivada a cuidar da boneca, a cuidar das coisas. Então, eu acho que esse lugar de cuidar guia muito a mulher para biológicas, né, uma coisa de
ser mais delicada, né? A coisa toda da biologia, eu acho que leva por aí. Eu acho que a questão do financiamento é muito, muito, assim, certeira, sabe? Também não me atentei a isso quando eu li o artigo, mas quando você falou, deu um clique na minha cabeça e eu falei, nossa, é isso. Porque é real, assim, a gente vê quantos cursos de pós-graduação existem para STEM, né, no geral, para ciências da matemática, da terra, química e tal, e quantos cursos existem de doutorado em arte, em teatro, sabe? É uma parcela muito menor. Então, eu não acho necessariamente que isso está equilibrado, né? Eu acho que são números absolutos que aí você acaba que cria um viés, né? Isso faz muito sentido. E com relação à engenharia, para mim é exatamente o outro lado da moeda da biológica, sabe? Eu acho que nas humanas isso meio que se equilibra, mas biológica é muito puxado para um lado e exatas é muito puxado para o outro, sabe? E aí vai lá de trás, eu consigo pensar assim, no colégio, até certa série ali, vinha equilibrado. Tinha muita menina que gostava de matemática e tinha muito menino também. Quando a gente chegou na época que os meninos faziam prova para o naval, eu, por exemplo, estudei numa escola no Rio, que ela tinha preparatório para a escola naval. E aí, como a escola naval é só masculina, quem fazia o preparatório, para quem era uma turma só de menino. E eles tinham um absurdo de aula em matemática, física e tal. Obviamente, o tipo de coisa que quanto você mais treina, melhor você fica. Então, esses meninos que eles não passavam para o naval, eles saíam daquela turma com uma carga muito mais bem preparada para exatas, sabe? Que as meninas não tinham nem a opção de ter tido, porque elas não podiam fazer parte dessa turma. Então, assim, isso já vai criando todo esse viés de separação ali, sabe? Aí depois dali você fica, ah, não, mas os meninos são muito melhores em matemática. São. Ou eles só são mais treinados, mais incentivados a isso, sabe? E aí eu acho que isso vai até o final, né? No final, quando você tem ali uma escolha de carreira, é, não são todas as mulheres que pensam, ah, eu quero fazer engenharia, porque é tido como uma profissão masculina, isso ainda pesa, né? Tem muita menina que não se sente bem. Eu conheço várias histórias de menina que assim, que entrou em engenharia, e aí entrou, era uma sala com 100 homens, só tinha ela de mulher, e ela se sentiu acanhada e tal, e saiu do curso, trocou. Então, assim, eu acho que tem vários pontos sociais que também colaboram para isso estar em último lugar, sabe? Eu acho que não tem nada a ver com mulheres que têm menos aptidão para conta ou para física. Eu acho que isso é 100% uma socialização que foi feita e que lá na frente você vai ver um resultado, né? Que é esse resultado prático em números, mas que isso não tem nada a ver com reflexo de habilidade, nem nada do tipo. No artigo mesmo, elas trazem esses dados, né? Elas falaram, por exemplo, que nas escolas apenas 38% das meninas planejam seguir a carreira que envolva matemática, e 53% dos meninos têm essa tendência. E aí elas colocam como hipótese, que eu acho que a gente já concordou aqui ao longo dessa discussão com ela, de que está relacionado aos estereótipos masculinos e femininos, historicamente construídos, e as posições de carreira associadas, né? A gente vê aí, por exemplo, a própria Maíra falou isso, mulheres cuidam, mulheres são sensíveis, tudo isso está relacionado ao cuidado, enquanto os homens, eles têm estereótipo de eficiência, às vezes, de competitividade, de liderança. Então, assim, isso leva o quê? Para uma carreira de engenharia, enfim, para carreiras matemáticas como um todo. Mudando um pouquinho para a questão pessoal, eu quero saber um pouco mais sobre vocês, contrastando a realidade Brasil-Europa. Porque, bom, a Milena fez a iniciação científica dela no Brasil e a Maíra fez tanto a parte de graduação quanto o mestrado no Brasil. Eu também fiz a parte de graduação de mestrado no Brasil e agora a gente está todo mundo aqui fazendo doutorado na Alemanha. E eu queria saber o que vocês acham, assim, de contraste das duas realidades em relação à igualdade de gênero. Vocês percebem que o artigo ele já traz, né, que houve um avanço mais rápido no Brasil, por exemplo, até pelo fato, eu acho, talvez, do desenvolvimento científico na Alemanha, ele está mais lento, né? Ele está mais antigo, talvez. Então, você quebrar essa desigualdade de gênero histórica talvez seja mais difícil do que no Brasil, que as universidades chegaram depois, por exemplo. Mas eu quero saber o que vocês veem disso, assim, se existe um contraste entre a realidade brasileira
e alemã, europeia, ou se vocês percebem muitas similaridades, começando pela Maíra. Eu acho que sim. Particularmente, eu nunca sofri nenhuma discriminação, assim, aberta, né? Em nenhum dos dois lugares, nem no Brasil, nem aqui na Alemanha. Já passei por situações, assim, bizarras em congresso, as pessoas não acreditarem que o trabalho era meu, ou então quererem me ensinar alguma coisa sobre o meu trabalho, né? Homens, no caso, obviamente. Mas eu nunca passei por nenhuma situação, assim, de um machismo aberto ou de alguma coisa assim. Não em ambiente de trabalho. Mas eu tenho a impressão que no Brasil, apesar de serem poucas ainda, eu vejo mais mulheres chefe de laboratório, mulheres conduzindo. E eu acho que é porque realmente o Brasil ele avança mais rápido nesse sentido. Aqui, quando eu estava procurando laboratório, né, para vir, e quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi assim, pouquíssimos, eu conto numa mão quantos, porque normalmente os sites, né, das universidades, pelo menos aqui de Munique, que era onde eu estava procurando, quando você procura os laboratórios, aparece sempre o nome do chefe do laboratório. E assim, a imensa maioria era homem. Então, no Brasil, eu acho que isso é um pouco melhor. Obviamente, está longe de ser ideal, mas eu vejo no Brasil muito mais mulheres chefiando do que aqui. Eu acho a Alemanha muito, muito retrógrada nesse sentido. Ela é muito mais antiga mesmo, tem uma cabeça mais antiga. E eu acho que isso se reflete dentro do laboratório, sabe? No laboratório que eu estou hoje tem, eu acho que 4 pós-docs e nenhum deles é mulher, sabe? Não estou nem falando do cargo mais alto que seria a chefia, mas no pós-doc eu não vi nenhuma mulher até agora, sabe? São sempre homens e nos doutorandos isso já está mais equilibrado, mas assim, isso vai desbalanceando quanto mais para frente você chega. Então, aqui, por exemplo, por enquanto, essa é a impressão que eu tenho, que a Alemanha é muito mais retrógrada e muito mais devagar nesse sentido, né? No Brasil, eu via mais uma coisa mais balanceada, né, por aí. Eu acho difícil avaliar, em certo sentido, porque eu entrei em anos nos 2 laboratórios que eu fiz parte enquanto pesquisa. No ano em que eu entrei, foi exatamente o ano em que entraram mais mulheres do que homens, e aí, pelo menos no doutorado, no nível de doutorado, a situação era bastante equilibrada, e é isso que acontece na Alemanha, no laboratório em que eu estou hoje. São 3 doutorandos homens e 3 doutorandas mulheres. Mas quando a gente vai analisar os pós-docs, aí fica completamente diferente, porque nesse momento são 4 pós-docs homens e uma pós-doc mulher. E tinha uma outra pós-doc que trabalhava também no laboratório, mas ela foi, por outras questões, enfim, questões dela com o chefe do laboratório, ela foi muito mais direcionada para a área de ensino, então para cuidar dos experimentos que os alunos de graduação iam fazer, do que para continuar a pesquisa científica que ela estava desenvolvendo. Então, eu acho que tem... de fato, eu acho que na Europa é mais difícil, sim mais conservadoras, as universidades são mais conservadoras nesse sentido. Tanto é que o movimento deles para tentar compensar isso também tem sido mais agressivo nos últimos anos, né? O exemplo de uma universidade nos Países Baixos que declarou oficialmente que não contrataria homens se houvesse currículo de mulheres para aquela posição, para eles tentarem equilibrar um pouco o quadro de funcionários, que na época eu acho que era de 80% de homens e 20% de mulheres. Eu sei que há muitas iniciativas do Max Planck Institute, também aqui na Alemanha, para financiar projetos que são liderados por mulheres, porque a realidade que a gente tem aqui é ainda mais conservadora do que no Brasil, em termos dessas proporções da igualdade de gênero. Mas acho que tem um movimento bem interessante acontecendo nos 2 países, ainda que, como a Maíra falou, ainda que, assim como a Maíra falou, a gente ainda esteja longe do ideal. Eu vi um caso interessante, na verdade, eu queria acrescentar na Polônia. Eu fiz uma parte do meu mestrado na Polônia,
E lá, com química, acontece, como eles têm a referência da Marie Curie há muitos anos, eles atingiram a igualdade de gênero na graduação e nos cargos de chefia de laboratório em química. Em física já não é assim, mas em química eles atingiram faz um tempo já. Então, foi o país em que eu estive em que havia muitas mulheres chefiando laboratório também. Eu não sei exatamente, gente. Vocês vão rir, os ouvintes vão rir, vocês duas vão rir também, de certa forma. Porque quando eu cheguei aqui na Alemanha, em outubro, estava tudo fechado na universidade. E a minha pesquisa ela é toda desenvolvida à distância, ao contrário de vocês duas, eu não vou para laboratório, então eu não sei exatamente, eu não conheço meus colegas, enfim. O que eu sei é que eu tive um simpósio com os doutorandos uma vez, e era bem equilibrado o número de mulheres e de homens entre os doutorandos. Mas, quando eu estava aplicando para o doutorado, o ouvinte provavelmente não sabe exatamente como é que funciona o doutorado na Alemanha, então vou explicar, até é bom para explicar, porque às vezes a pessoa quer fazer o doutorado aqui. Existem programas distintos de doutorados. Tem uma possibilidade de você fazer o doutorado estruturado, que eu acho que é o doutorado que a Milena está fazendo, em que você basicamente faz um processo seletivo mesmo, e aí você, nesse processo seletivo, você está competindo com outras pessoas por um contrato de trabalho enquanto pesquisador, e enquanto pesquisador você vai participando de pesquisas e vai publicando artigos, e aí a partir de um determinado número de artigos, enfim, a partir de um determinado número de participação nesses experimentos e nessa pesquisa, você consegue o doutorado a partir disso. Então, eu acho que é o seu caso, né, Milena? É, isso mesmo. Como está desenhado. E aí, tem um outro doutorado que eu acho que é o meu caso e o da Maíra, que é o doutorado chamado individual. E aí, nesse caso, você tem um projeto próprio e você desenvolve a tese a partir desse projeto próprio. Então, é você e o seu orientador. E ele é conhecido como sendo um doutorado mais solitário, digamos assim, porque você não tem uma equipe trabalhando contigo e etc. E aí, normalmente, você tem que fazer um projeto de pesquisa e aplicar para uma agência de fomento, que foi o meu caso e da Maíra. Síntese. Bom, eu gostei bastante desse episódio, foi muito interessante discutir com vocês essa pesquisa. E quando eu li ele, eu fiquei bem otimista. E aí, principalmente em relação a ver, por exemplo, a participação de mulheres nas ciências agrárias da terra. Mas aí, depois que a Milena jogou um balde de água fria e falou, não é bem assim, não é bem por aí. Então, às vezes a gente tem que ter cuidado quando a gente interpreta os dados. E ficou muito claro isso discutindo esse artigo, né? Você vê aí um otimismo pelo fato de mulheres estarem cada vez mais atingindo os graus de mestra, de doutoras, só que, por outro lado, tem o outro lado da moeda aí, que é a falta de posições de chefia, a falta de atuação mesmo na pesquisa, em posições de liderança, tudo isso. Então, isso fica evidente que ainda tem muito o que avançar na carreira científica em relação à igualdade de gênero. Maíra? Eu achei super interessante discutir isso, assim, é sempre legal ver outros pontos de vista, né, outras histórias, e é isso que você falou, assim, é um tema super atual, super necessário, às vezes parece que é meio bizarro, né, a gente ainda está tendo que discutir igualdade de gênero em pesquisa acadêmica, que é uma coisa que, em teoria, todo mundo ali tem um grau de educação, todo mundo sabe que isso não tem o menor embasamento, mas ainda assim é uma coisa que acontece e é uma coisa que não interessa para grande parte da população mudar, né? Tem muita gente que está dentro desse sistema e não quer ver ele acabar. Então, acho que isso é grande parte do motivo de por que a gente está tendo que estar aqui hoje discutindo isso. E é isso, assim, é uma coisa que vai a passo de formiguinha, a gente vai tentando, a gente vai mudando. É importante a gente conseguir enxergar por que isso é desse jeito, né? Por que esse sistema é assim, de onde que isso vem? Quando foi a primeira vez que eu notei que isso estava acontecendo, né? Às vezes as situações acontecem com a gente e aí a gente só vai perceber lá na frente, quando a gente olha para trás e fala, caraca, não tinha reparado isso na hora, que será que isso aconteceu porque eu sou mulher? Será que foi por isso que eu não consegui aquela vaga? Ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, acho que o tema super necessário
E foi ótimo discutir com vocês, assim, é aquele tipo de assunto que dá para ficar aqui falando a noite inteira, não vai acabar a experiência e causos que a gente pode contar, mas foi ótimo e é um assunto que rende. Eu adorei também a discussão, foi muito bom ler o artigo e apesar do balde de água fria que a Isabela disse que eu joguei, eu acho que de fato é para ser comemorado, sim. Os dados são bons, é muito bom ver mulheres tendo igualdade de acesso e eu acho que numa nota positiva para o futuro é que eu acho que o acesso tem sido ampliado, sim, como a Maíra disse, em passos de formiguinha, então quem sabe lá no episódio Sendo Dialéticas a gente não discute um artigo um artigo mais recente, talvez, quem sabe de 2022, ou já discutindo como a gente avançou nos últimos anos e como a representatividade tem sido importante e como a gente está vendo esse cenário mudar e melhorar para todo mundo. Agora, gente, a gente tem um quadro de referências e eu vou trazer para você, ouvinte, um podcast que chama Penso, Logo Sou Homem e Branco. E aí fala sobre a questão das mulheres, da falta de mulheres dentro da produção científica e das situações de discriminação de gênero, enfim, tudo isso. E uma coisa que o podcast traz muito interessante foi o fato de a produção científica das mulheres ter caído durante a pandemia. Isso já diz muita coisa. Bom, gente, eu vou indicar para vocês 2 filmes que trazem bem essa representatividade, né, que a gente comentou algumas vezes sobre mulheres na ciência. E eu escolhi 2 filmes, particularmente, em que a mulher ela não é a assistente bonitona do cientista. Como a gente vê às vezes, a mulher é cientista, mas ela é ali, secundáriozinho, né? Ela não é a chefe. Então eu procurei 2 filmes que mudassem um pouco isso. Um filme antigo, né? Mais ou menos, de 97. Ele chama Contato. E é sobre uma mulher que ela trabalha ali com relação à pesquisa espacial. E aí ela é toda a chefe da operação. E um outro que é super famoso, ficou super famoso, que é de 2016, que é o Estrelas Além do Tempo, que trata, além de tudo, da temática racial e tal, e que também traz a história de 3 mulheres que participaram de uma pesquisa da NASA, e elas lidavam especificamente com matemática, e aí mostra toda essa invisibilização, né, que as mulheres sofreram, e também o papel delas, né, dentro disso tudo. Então acho que são 2 filmes aí que valem super a pena de serem vistos, para quem ainda não viu. E eu vou indicar um livro, temos referências bem diversas hoje. É um livro ilustrado cujo título é As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, da Rachel Ignostowski, espero ter pronunciado corretamente o sobrenome dela, que traz ilustrações lindas sobre, como o próprio título já diz, 50 mulheres que mudaram a ciência. Bom, ouvinte, você está perdido aí nos prazos de envio de artigos, papers, inscrição de congresso? Acesse o dialéticas.com/agenda e conheça a Agenda Publique-se. Eu indico para vocês o dossiê História da Imprensa do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. A publicação é B1 e o prazo para submissão vai até o dia 5 de julho. Confira a chamada em nosso site. E o nosso programa hoje, infelizmente, vai chegando ao fim. Obrigada, Maíra e Milena, pela participação. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje, uma alegria. Obrigada a você de novo pelo convite. Obrigada a todo mundo que escutou. E o prazer foi todo meu. Faço das palavras da Maíra minhas também. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada, Bela, pelo convite. Muito obrigada a todos os ouvintes do Dialéticas. E foi ótimo discutir, que a gente consiga discutir mais boas notícias em breve. E nós lembramos mais uma vez que você pode participar do Dialéticas. Você pode tanto discutir algum artigo que goste com a gente, quanto apresentar algum que tenha publicado aí em revistas indexadas. No próximo episódio, a mediação será feita pelo Giovanni.
E o Dialéticas Podcast é uma produção independente de brasileiros doutorandos em comunicação em universidades europeias com o objetivo de promover a divulgação científica a partir de debates sobre a produção acadêmica. Saiba mais sobre nós no site dialéticas.com e acompanhe nas redes sociais com @dialéticas, tanto no Instagram quanto no Twitter. A gente também está presente nos tocadores de podcast, todos eles, e no YouTube. Voltamos na próxima semana com o comando de Giovanni Ramos e até!